Apareci na minha despedida de solteiro pronto para a gandaia, para rir, me divertir, me libertar de todo aquele estresse. Mas também fiquei com receio de que, se me libertasse demais, ficasse bêbado demais e então desmaiasse, o Willy e seus amigos me pegariam e raspariam a minha barba. De fato, Willy me falou explicitamente, com toda a seriedade, que era este o seu plano. Assim, enquanto me divertia, ao mesmo tempo não perdia de vista meu irmão mais velho. A despedida de solteiro foi na casa de um amigo na área rural de Hampshire, não na costa sul, nem no Canadá, nem na África, ao contrário do que divulgaram. Além do meu irmão, havia 15 amigos. O anfitrião decorou a quadra de tênis interna com vários brinquedos de moleque, luvas de boxe gigantescas, arcos e flechas à la Senhor dos Anéis, um touro mecânico. Pintamos a cara e ficamos trocando socos de brincadeira, feito uns idiotas. Divertidíssimo. Depois de 1 ou 2 horas eu já estava cansado, e foi um alívio quando gritaram avisando que o almoço estava pronto. Fizemos um grande piquenique num celeiro amplo e arejado, e então saímos em bando para um campo de tiro improvisado. Armar até os dentes aquele grupo de bêbados, ideia perigosa. Mas, de alguma maneira, ninguém saiu ferido. Depois que todo mundo enjoou de disparar fuzis, me vestiram como uma galinha amarela gigante e me mandaram até o fundo do campo para atirar fogos de artifício em mim. Bom, eu aqui me ofereci. Quem chegar mais perto ganha. Tive um flashback daqueles antigos fins de semana em Norfolk, atirando e escapando dos fogos de artifício com os filhos de Hugh e Emily. Fiquei me perguntando se Willie também lembrou. Como foi que perdemos tanto da proximidade que tínhamos naqueles tempos? Perdemos mesmo? Talvez, pensei eu, ainda possamos recuperá-la, agora que vou me casar. Tinham ocorrido vivas discussões nos corredores do palácio sobre se Meg poderia ou deveria usar véu. De jeito nenhum, diziam alguns. Para uma divorciada não havia a menor hipótese de um véu. Mas os poderes constituídos mostraram, inesperadamente, certa flexibilidade no assunto. Depois veio a questão da tiara. A família da minha mãe tinha oferecido uma das dela. Meg então passou horas e horas com a sua estilista para que o véu combinasse com a tiara, dando-lhe uma borda rendada parecida. Mas, um pouco antes do casamento, vovó entrou em cena. Ofereceu-nos acesso completo à sua coleção de tiaras. Até nos convidou para irmos ao Palácio de Buckingham para experimentá-las. Venham mesmo, lembro dela dizer. Manhã fabulosa. Entramos no quarto de vestir de vovó, ao lado do quarto de dormir, espaço onde eu nunca tinha entrado. Com vovó estava um especialista em joias, um eminente historiador que conhecia a linhagem de cada pedra da coleção real. A costureira e confidente de vovó, Ângela, também estava presente. Sobre uma mesa estavam dispostas 5 tiaras, e vovó falou para Meg experimentar cada uma delas na frente de um espelho de corpo inteiro. Fiquei atrás, observando. Uma era toda de esmeraldas, outra era de águas marinhas, cada uma mais deslumbrante do que a outra. Todas me tiraram o fôlego. Não fui o único. Vovó disse a Meg com muita meiguice. Você fica bem de tiara. Meg se derreteu. Obrigada, senhora.
Mas uma das 5 se destacou. Todos concordaram. Era linda, parecia feita especialmente para Meg. Vovó falou que iriam guardá-la de imediato num cofre e que estava ansiosa em vê-la na cabeça de Meg quando chegasse o grande dia. E não deixe de praticar, acrescentou ela, a maneira de usá-la com o seu cabeleireiro. É complicado e você não vai querer tentar pela primeira vez no dia do casamento. Saímos do palácio sentindo-nos maravilhados, amados e agradecidos. Uma semana mais tarde, entramos em contato com Ângela e lhe pedimos a gentileza de enviar a tiara escolhida, para podermos começar a praticar. Tínhamos pesquisado, tínhamos conversado com Kate sobre a sua experiência e vimos que o aviso de vovó era certeiro. Pôr a tiara era um processo intrincado e elaborado. Primeiro precisava ser costurada no véu. Então o cabeleireiro de Meg precisava prendê-la numa pequena dobra do cabelo. Complicado e demorado. Precisávamos ensaiar pelo menos uma vez. Mas, por alguma razão, Ângela não respondeu a nenhuma das nossas mensagens. Continuamos a tentar. Nenhuma resposta. Quando finalmente conseguimos falar com ela, Ângela disse que a tiara precisava de uma ordenança e de uma escolta policial para sair do palácio. Aquilo pareceu demais. Mas tudo bem, disse eu, se o protocolo é esse. Vamos encontrar uma ordenança e um policial e dar andamento. O tempo estava passando. Inexplicavelmente, ela respondeu: não dá. Por que não dá? Ela estava com a agenda muito lotada. Era evidente que Ângela estava pondo obstáculos, mas por quê? Não conseguíamos sequer arriscar um palpite. Pensei em falar com vovó, mas provavelmente isso desencadearia um confronto total, e eu não tinha muita certeza de que lado vovó ficaria. Além disso, na minha opinião, Ângela era encrenqueira e eu realmente não precisava dela como inimiga. E, acima de tudo, ela ainda estava na posse daquela tiara. Tinha todas as cartas na mão. Embora a imprensa estivesse basicamente deixando Meg de lado, basicamente se concentrando no casamento que se aproximava, o estrago já estava feito. Depois de 18 meses avacalhando com ela, tinham atiçado todos os trolls, que agora saíam rastejando dos seus antros e covis. Desde que havíamos reconhecido que éramos um casal, tínhamos sido soterrados por insultos racistas e ameaças de morte nas redes sociais. Te pego, seu traidor da raça! Mas agora o nível oficial de ameaças, usado pela segurança do palácio para alocar pessoal e armamento, tinha chegado a alturas vertiginosas. Em conversas pré-casamento com a polícia, soubemos que tínhamos nos tornado o grande alvo de terroristas e extremistas. Lembrei-me do general Dunnett dizendo que eu era um imã que atraía balas e que ninguém que se encontrasse ao meu lado estaria em segurança. Bom, eu voltaria a ser um imã que atraía balas, mas quem ia estar ao meu lado era a pessoa que eu mais amava no mundo. Houve algumas notícias de que o palácio decidiria ensinar a Meg guerra de guerrilha e táticas de sobrevivência, para o caso de uma tentativa de sequestro. Um best-seller descreve o dia em que as forças especiais estiveram na nossa casa, pegaram Meg, submeteram-na a vários dias de treinamento intenso, empurrando-a para dentro de porta-malas e bancos traseiros.
saindo em disparada para abrigos de segurança. Tudo isso é uma absoluta bobagem. Meg não recebeu sequer 1 minuto de treinamento. Muito pelo contrário. O palácio aventou a ideia de não lhe fornecer qualquer agente de segurança, porque agora eu era o sexto na linha de sucessão ao trono. Quem dera as notícias sobre as forças especiais fossem ao menos parcialmente verdadeiras. Que vontade de ligar para os meus companheiros nas forças especiais, para virem treinar Meg e me retreinar. Ou, melhor ainda, para entrarem em ação para nos protegerem. Aliás, que vontade de poder mandar as forças especiais irem pegar aquela tiara. Ângela ainda não a entregara. O cabeleireiro de Meg tinha vindo da França para o ensaio, e a tiara ainda não estava lá. Então ele fora embora. Ligamos mais uma vez para Ângela. Mais uma vez, nada. Finalmente, Ângela apareceu do nada no Palácio de Kensington. Encontrei com ela no salão de audiências. Ela pôs uma ordem de liberação na minha frente, que assinei. Então me estendeu a tiara. Agradeci, mas acrescentei que teria facilitado muito a nossa vida se tivesse sido entregue mais cedo. Os olhos de Ângela faiscaram. Começou a querer brigar. Ângela, você quer mesmo fazer isso agora? Mesmo? Agora? Ela me fitou com um olhar que me fez estremecer. Pude ver no seu rosto uma clara advertência. Isso ainda não acabou. Meg tinha passado meses tentando acalmar o pai. Sempre havia alguma coisa nova que ele lera a seu respeito, alguma coisa humilhante que tinha levado a sério. Seu orgulho vivia constantemente ferido. Todo dia havia mais uma foto humilhante nos jornais. Thomas Markle comprando uma privada nova. Thomas Markle comprando um engradado de 6 cervejas. Thomas Markle com a barriga pendendo por cima do cinto. Compreendíamos. Meg lhe disse que sabíamos como ele se sentia. A imprensa, os paparazzi, eram medonhos. Impossível ignorar por completo o que escrevem, admitiu ela. Mas, por favor, tente ignorá-los ao vivo. Ignore qualquer um que se aproxime, papai. Fique em alerta contra qualquer um que finja ser um grande amigo. Ele parecia estar ouvindo. Começou a dar a impressão de que estava mentalmente melhor. Então, no sábado antes do casamento, Jason nos ligou. Temos um problema. Qual? O Mail ou Sunday vai publicar uma matéria dizendo que o pai de Meg está trabalhando com os paparazzi e, por dinheiro, encenou algumas fotos espontâneas. Ligamos na mesma hora para o pai de Meg. Contamos o que vinha pela frente. Perguntamos se era verdade. Ele tinha encenado um conjunto de fotos espontâneas por dinheiro? Não. Meg disse: A gente pode conseguir bloquear essa matéria, papai. Mas, se for revelado que você está mentindo, nunca mais vamos conseguir bloquear uma matéria falsa sobre nós mesmos ou sobre os nossos filhos. Então, isso é sério. Você precisa nos dizer a verdade. Ele jurou que nunca tinha encenado foto nenhuma, que não tinha participado de nenhuma farsa, que não conhecia o paparazzo em questão. Meg me disse: Acredito nele. Nesse caso, dissemos a ele, saia agora do México. Vai recair sobre você todo um novo grau de assédio. Então venha para a Grã-Bretanha, imediatamente. Vamos arranjar um apartamento onde você possa se esconder em segurança até a hora do voo. Air New Zealand. Primeira classe.
reservado e pago por Meg. Mandaríamos no mesmo instante um carro, com uma equipe de segurança particular para pegá-lo. Ele disse que tinha compromissos. Então a expressão no rosto de Meg mudou. Havia alguma coisa de errado. Ela se virou mais uma vez para mim e suspirou. Ele está mentindo. A matéria saiu na manhã seguinte e era pior do que temíamos. Havia um vídeo do pai de Meg encontrando o paparazzo num cybercafé. Havia uma série de fotos farsescamente encenadas, inclusive uma dele lendo um livro sobre a Grã-Bretanha, como se estudasse para o casamento. As fotos, supostamente no valor de 100.000 libras, pareciam provar sem qualquer margem de dúvida que o pai de Meg de fato mentira. Ele tinha participado voluntariamente da farsa, fosse para promover a sua imagem pública, fosse para faturar uma grana, ou as duas coisas ao mesmo tempo. As manchetes diziam: o pai de Meghan Markle é um vigarista. Fotos espontâneas encenadas por dinheiro. Uma semana antes do casamento, essa agora se tornava a matéria. Embora tivesse sido tirada semanas antes, as fotos ficaram guardadas até chegar o momento mais devastador possível. Logo depois de sair a matéria, Thomas Markle nos enviou uma mensagem de texto. Estou muito envergonhado. Ligamos para ele. Escrevemos para ele. Ligamos de novo. Não estamos bravos, por favor, atenda. Não atendeu. Então soubemos, com o restante do mundo, que ele aparentemente tinha sofrido um ataque cardíaco e não viria ao casamento. No dia seguinte, Meg recebeu uma mensagem de texto de Kate. Pelo visto, havia um problema com os vestidos das damas de honra. Precisavam de ajustes. Os vestidos eram de alta costura francesa, feitos à mão sob medida. Assim, não era uma grande surpresa que pudesse precisar de algum ajuste. Meg não respondeu Kate imediatamente. Sim, ela estava trocando um sem fim de mensagens sobre o casamento, mas, sobretudo, estava lidando com o caos relacionado a seu pai. Então, na manhã seguinte, Meg respondeu a Kate que havia um alfaiate à disposição, no palácio. Ele se chamava Ajay. Não foi o suficiente. Marcaram um horário para conversar naquela tarde. O vestido de Charlotte está grande demais, comprido demais, largo demais. Ela chorou ao prová-lo em casa, Kate disse. Certo, e eu disse a você que o alfaiate estava à disposição desde as 8 da manhã, aqui, no Palácio de Kensington. Você pode trazer Charlotte para fazer o ajuste, como as outras mães estão fazendo? Não. Todos os vestidos precisam ser refeitos. A própria design do vestido de noiva de Kate achava isso. Ela acrescentou. Meg perguntou se ela estava a par do que estava acontecendo naquele momento, com o pai dela. Kate respondeu que estava bem a par, mas os vestidos e o casamento é daqui 4 dias. Sim, Kate, eu sei. E Kate tinha outros problemas com a forma como Meg vinha planejando a cerimônia. Alguma coisa sobre uma festa para os pajens? Os pajens? Metade das crianças no casamento vinha dos Estados Unidos. Nem haviam chegado ainda. Continuaram nisso. Não sei mais o que dizer. Se o vestido não serve, por favor, leve a Charlotte para ver o Ajay. Ele esperou o dia todo. Tá bom. Pouco tempo depois, cheguei em casa e encontrei Meg no chão, soluçando.
Fiquei horrorizado ao vê-la tão transtornada, mas não me pareceu uma grande catástrofe. As emoções andavam exacerbadas, claro, depois do estresse da última semana, do último mês, do dia anterior. Era intolerável, mas temporário. Kate não tinha feito por mal, eu disse. De fato, na manhã seguinte, Kate apareceu trazendo flores e um cartão com um pedido de desculpas. A melhor amiga de Maggie, Lindsay, estava na cozinha quando ela apareceu. Um simples desentendimento, eu disse a mim mesmo. Na véspera do casamento, fiquei no Coworth Park Hotel, um chalé privado. Vários amigos estavam comigo e tomamos uns drinks. Um deles comentou que eu parecia um pouco distraído. Pois é, tem sido muita coisa. Eu não queria falar muito. A história com o pai de Meg, a briga com Kate, a preocupação constante de que alguém na multidão cometesse alguma loucura. Melhor não falar a respeito. Alguém perguntou do meu irmão: onde está Willie? Desconversei outra vez. Mais outro tema sensível. Ele tinha combinado que viria nos encontrar no final da tarde. Mas, como o pai de Meg, cancelou de última hora. Havia-me dito, logo antes de ir para o chá com vovó: não dá para ir, Harold, Kate e as crianças. Lembrei-lhe que essa era a nossa tradição, que tivemos um jantar antes do seu casamento, que tínhamos ido juntos e visitamos as multidões. Ele não cedeu. Não dá para ir. Insisti. Por que você está fazendo isso, Willie? Estive com você a noite toda antes do casamento com Kate. Por que está agindo assim? Me perguntei o que realmente estaria acontecendo. Estava aborrecido por não ser o meu padrinho de casamento? Ficou chateado porque convidei o meu velho amigo Charlie? O palácio anunciou a história de que Willie era o padrinho, como tinham feito comigo quando ele e Kate se casaram. Seria isso? Ou uma ressaca do Barbagate? Ou estava chateado por causa do entrevero entre Kate e Meg? Ele não estava dando nenhuma pista. Só continuava a dizer não. E eu me perguntava por que eu dava tanta importância a isso. Por que você vai acenar para as multidões, Harold? Porque foi o que a assessoria de imprensa me falou para fazer, como fizemos no seu casamento. Você não precisa dar ouvidos a eles. Ah, é? Desde quando? Fiquei doente com aquilo. Sempre tinha acreditado que, apesar dos nossos problemas, havia um vínculo forte entre nós. Achava que o laço fraterno sempre prevaleceria sobre um vestido de dama de honra ou uma barba. Pelo visto, não. E aí, logo após deixar vovó, lá pelas 6 da tarde, Willie me mandou uma mensagem. Tinha mudado de ideia, estava vindo. Será que vovó interveio? Que seja. Agradeci feliz, de coração. Momentos depois, encontramo-nos do lado de fora. Entramos num carro que nos levou até o King Edward Gate. Descemos, percorremos a multidão, agradecendo às pessoas por terem vindo. Desejavam-nos tudo de bom, sopravam-nos beijos. Acenamos em despedida e voltamos para o carro. Ao partirmos, pedi que ficasse, que jantasse comigo. Mencionei que podia talvez passar a noite, como eu tinha feito na véspera do casamento dele. Não aceitou. Vamos lá, Willie, por favor. Desculpe, Harold, não dá. As crianças. Postado junto ao altar, alisando a frente do meu uniforme da cavalaria do palácio, observei enquanto Meg vinha
flutuando até mim. Eu tinha me esforçado muito para escolher a música certa para sua entrada, e acabei escolhendo Fonte Eterna de Luz Divina, de Handel. Agora, quando a voz do solista ressoou sobre nós, concluí que fora uma boa escolha. Na verdade, conforme Meg se aproximava, eu agradecia por todas as minhas escolhas. Incrível que eu ainda conseguisse ouvir a música por sobre as batidas do meu coração quando Meg subiu o degrau e pegou a minha mão. O presente se dissolveu, o passado voltou num tropel. As nossas primeiras trocas de mensagens no Instagram, o nosso primeiro encontro na Soho House, a nossa primeira viagem a Botsuana, as nossas primeiras conversas animadas depois que o meu celular caiu no rio, o nosso primeiro frango assado, os nossos primeiros voos atravessando o Atlântico de um lado a outro, a primeira vez que disse a ela, te amo, ouvindo ela me dizer o mesmo. Gui com as talas, Steve, o cisne rabugento, a tremenda luta para mantê-la a salvo da imprensa. E agora ali estávamos nós, na linha de chegada, na linha de partida. Nos últimos meses, poucas coisas tinham saído conforme o plano, mas lembrei a mim mesmo que nada daquilo era o plano. Este era o plano. Este, o amor. Dei uma olhada em papai, que havia acompanhado Meg na parte final da nave. Não era o pai dela, mas mesmo assim foi especial, e ela ficou comovida. Não compensava o comportamento do seu pai, nem o que a imprensa tinha feito com ele, mas ajudou muito. Tia Jen se pôs de pé e fez uma leitura em homenagem à mamãe. Cântigo de Salomão. Meg e eu escolhemos. Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Grava-me com um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte, cruel como o abismo é a paixão. Forte como a morte, cruel como o abismo. Sim, pensei, isso mesmo. Vi o arcebispo estender os anéis, com as mãos trêmulas. Eu tinha esquecido, mas ele certamente não. 12 câmeras apontadas para nós. 2 bilhões de pessoas assistindo pela televisão. Fotógrafos nas vigas. Multidões enormes lá fora aclamando, ruidosas. Trocamos as alianças. A de Meg era da mesma pepita de ouro galês que fora usada na de Kate. Vovó tinha me dito que era praticamente o que sobrara dela. O último ouro. Era como eu me sentia em relação a Meg. O arcebispo chegou à parte oficial, pronunciou as poucas palavras que nos tornavam duque e duquesa de Sussex, títulos conferidos por vovó, e nos uniu até que a morte nos separe. Embora já tivesse feito isso dias antes, no nosso jardim, uma pequena cerimônia, só nós dois, Gui e Pula, como únicas testemunhas. Não oficial, não obrigatório, a não ser na nossa alma. Éramos gratos a todos os que estavam dentro e em volta da capela e assistindo pela TV. Mas o nosso amor se iniciou na nossa esfera privada, e a sua divulgação pública tinha trazido muito sofrimento. E assim queríamos que a primeira consagração do nosso amor, os primeiros votos também, fossem na esfera privada. Por mais mágica que fosse a cerimônia formal, nós dois tínhamos passado a sentir um leve medo de multidões.
intensificando esse sentimento. A primeira coisa que vimos ao voltar pela nave e sair da igreja, além de uma enxurrada de rostos sorridentes, foram atiradores de elite, no alto dos telhados, entre os panos e bandeiras. A polícia nos disse que era incomum, mas necessário, por causa da quantidade inédita de ameaças que estavam encontrando. A nossa lua de mel era um segredo guardado a 7 chaves. Saímos de Londres num carro disfarçado como van de mudanças, os vidros tampados com chapas de papelão, e fomos passar 10 dias no Mediterrâneo. Uma maravilha estar longe, no mar, ao sol. Mas também estávamos adoentados. O acúmulo de coisas até a chegada do casamento havia nos esgotado. Voltamos bem a tempo para a comemoração oficial do aniversário de vovó em junho. Trooping the Colour, uma das nossas primeiras aparições públicas como recém-casados. Todos os presentes estavam de bom humor, alegres e bem dispostos. Mas aí, Kate perguntou a Meg o que ela estava achando do seu primeiro Trooping the Colour. E Meg respondeu, brincando, colorido. E então se instalou um silêncio que ameaçava engolir a todos nós. Dias depois, Meg saiu na sua primeira excursão real com vovó. Estava nervosa, mas as duas se deram fantasticamente bem. Sentiram-se unidas pelo amor aos cães. Ela voltou radiante da excursão. Nos demos bem, disse-me. A rainha e eu realmente nos demos bem. Conversamos e falei o quanto eu queria ter filhos. E ela me falou que a melhor maneira de induzir o parto era um passeio de carro com uns bons trancos e solavancos. Falei que me lembraria disso quando chegasse a hora. As coisas vão melhorar agora, dissemos nós dois. Os jornais, porém, declararam que a excursão foi um absoluto desastre. Apresentaram Meg como arrogante, de nariz empinado, ignorando o protocolo real, pois tinha cometido o erro inconcebível de entrar num carro antes de vovó. Na verdade, ela tinha feito exatamente o que vovó lhe dissera para fazer. Vovó disse: entre. Ela entrou. Não interessava. Foram dias a fio com matérias sobre a transgressão de Meg, sobre a sua completa falta de classe, sobre a sua ousadia de não usar chapéu na presença de vovó. O palácio tinha especificamente orientado Meg a não usar chapéu. Vovó também vestia verde, em homenagem às vítimas de Grenfell Tower, e ninguém orientou Meg a usar verde. Então disseram que ela não se importava com as vítimas. Falei, o palácio vai dar um telefonema e vão retificar essa informação. Não corrigiram. Will e Kate nos convidaram para o chá, para desanuviar o clima. Junho de 2018. Fomos num fim de tarde. Vi como os olhos de Meg se arregalavam enquanto entrávamos pela porta da frente. Passávamos pela sala de visitas, seguíamos pelo corredor e íamos até o gabinete deles. Uau! Repetiu Meg várias vezes. O papel de parede, as cornijas decorativas, as prateleiras de nogueira com filas de volumes de cores combinando, os objetos de arte de valor inestimável. Lindo, como um museu. E nós dois dissemos isso a eles. Elogiamos efusivamente a reforma que tinham feito, enquanto também pensávamos com certa vergonha nas nossas luminárias da IKEA, no sofá que, pouco tempo antes, tínhamos comprado com
desconto numa liquidação, usando o cartão de crédito de Meg, no sofá.com. No gabinete, Meg e eu nos sentamos num sofá de 2 lugares num lado da sala, Kate no outro lado, numa Fender forrada de couro, na frente da lareira. Willie estava à sua direita, numa poltrona. Havia uma travessa com chá e biscoitos. Nos primeiros 10 minutos ficamos nas clássicas amenidades. Como vão as crianças? Como foi a lua de mel? Meg então admitiu a tensão que existia entre nós 4 e arriscou que isso poderia ter a ver com aqueles primeiros dias, quando se juntara a família. Um mal-entendido que passara quase despercebido. Kate pensou que Meg queria os seus contatos de moda, mas Meg tinha os dela. Teriam talvez começado com o pé esquerdo? E então, acrescentou Meg, tudo ganhou maiores dimensões com o casamento e aqueles infernais vestidos das damas de honra. Mas aí se revelou que havia mais coisas, que nem sabíamos. Pelo visto, Will e Kate ficaram chateados porque não tínhamos lhes dado presentes de Páscoa. Presentes de Páscoa? Isso existia? Will e eu nunca tínhamos trocado presentes de Páscoa. Papai, claro, sempre fazia um grande estardalhaço em torno da Páscoa. Mas isso era papai. Mesmo assim, se Will e Kate ficaram chateados, pedimos que nos desculpassem. Do nosso lado, contribuímos dizendo que não tínhamos gostado muito quando Willie e Kate trocaram os cartões dos lugares na mesa e mudaram os assentos no nosso casamento. Tínhamos seguido a tradição americana, pondo os casais um ao lado do outro. Mas Willie e Kate não gostavam daquela tradição, e assim a mesa deles foi a única em que os cônjuges ficaram separados. Will e Kate insistiram que não foram eles, que foi alguma outra pessoa, e disseram que tínhamos feito a mesma coisa no casamento de Pippa. Não fizemos, por mais que quiséssemos. Estávamos separados por um enorme arranjo de flores e, mesmo querendo loucamente nos sentarmos juntos, não tínhamos feito nada quanto aquilo. Senti que não nos fazia nenhum bem ficar dando vazão às nossas queixas. Não chegaríamos a lugar algum. Kate olhou o jardim lá fora, agarrando as beiradas do couro com tanta força que os dedos ficaram brancos, e falou que aguardava um pedido de desculpas. Meg perguntou: Pelo quê? Você me magoou, Megan. Quando? Diga, por favor. Eu falei que não estava conseguindo me lembrar de alguma coisa, e você disse que eram os meus hormônios. Do que você está falando? Kate mencionou um telefonema em que as duas discutiram o horário dos ensaios para o casamento. Meg disse: Ah, sim, estou lembrada. Você não conseguia se lembrar de algo e eu disse que não tinha problema, que era cérebro de grávida, porque tinha acabado de ter um bebê, hormônios. Kate ergueu as sobrancelhas. Isso, você falou dos meus hormônios. Não temos intimidade suficiente para você falar dos meus hormônios. Meg também ergueu as sobrancelhas. Desculpe, falei dos seus hormônios. É como falo com as minhas amigas. Willie apontou o dedo para Meg. É grosseria, Meg. Isso não se faz aqui na Grã-Bretanha. Faça a gentileza de tirar esse seu dedo da minha cara. Aquilo estava acontecendo mesmo? As coisas tinham realmente chegado a esse ponto? Um gritando com o outro por causa de cartões na mesa e de hormônios? Intervim.
Falei para Willie abaixar o dedo. Pedi a todos que parassem com aquilo. Meg disse que nunca teve qualquer intenção de magoar Kate e que, se isso voltasse a acontecer no futuro, ela agradeceria se Kate simplesmente lhe dissesse. Todos nos abraçamos, mais ou menos. E aí falei que era melhor irmos embora. Nossas equipes sentiram o clima de atrito, leram as notícias, e aí se tornaram frequentes os conflitos no escritório. Tomou-se partido. Time de Cambridge versus time de Sussex. Rivalidades, invejas, posições contrárias. Tudo isso intoxicava a atmosfera. E o fato de estarem todos trabalhando 24 horas por dia não ajudava em nada. Havia uma quantidade enorme de demandas da imprensa, um fluxo constante de erros que precisavam de retificação, e nem de longe tínhamos pessoal ou recursos suficientes. Conseguíamos no máximo atender a 10% das coisas. Todos uma pilha de nervos, falando uns dos outros pelas costas. Num clima desses, crítica construtiva era algo que não existia. Qualquer comentário era visto como afronta, como insulto. De vez em quando, alguém da equipe debruçava no tampo da mesa e chorava. Willie botava a culpa de tudo isso, de cada ínfimo detalhe, numa única pessoa: Meg. Willie me falou isso várias vezes e se irritou quando eu disse que ele estava passando dos limites. Estava apenas repetindo a narrativa da imprensa, recitando falsidades que tinha lido ou ouvido. A grande ironia, disse eu, era que os verdadeiros vilões eram as pessoas que ele tinha trazido para o escritório, gente do governo, que pareciam viciadas nesse tipo de conflito e não imunes a eles. Tinham prazer em dar facadas pelas costas, talento para intrigas, e estavam constantemente lançando nossas duas equipes uma contra a outra. Enquanto isso, no meio de tudo aquilo, Meg conseguia manter a calma, apesar do que alguns andavam falando sobre ela. Nunca ouvi Meg dizer uma única palavra negativa sobre alguém ou para alguém. Pelo contrário, eu via que ela redobrava os esforços em conversar, em ser gentil com todos. Enviava bilhetes de agradecimento escritos à mão. Se informava sobre quem estivesse doente. Mandava cestos de comida, flores ou guloseimas para quem estivesse em dificuldades, com depressão ou em licença médica. O escritório muitas vezes ficava frio e escuro, e ela o melhorou com lâmpadas novas e aquecedores de ambiente. Tudo isso pago com seu cartão de crédito pessoal. Trazia pizza e biscoitos. Promovia reuniões para tomarem chá e festas do sorvete. Repartia todos os brindes que recebia, roupas, perfumes, produtos de maquiagem, com todas as mulheres do escritório. Eu contemplava admirado a sua capacidade ou determinação de sempre ver o lado bom das coisas. O seu enorme coração realmente se evidenciou para mim, certo dia. Soube que o Sr. R., meu antigo vizinho do andar de cima, quando eu morava naquela toca de texugo, tinha passado por uma tragédia. Um filho adulto havia morrido. Meg não conhecia o Sr. R. e nem conhecia seu filho, mas sabia que a família tinha sido vizinha minha e vira muitas vezes o pessoal da família passeando com os cachorros. Assim, ela ficou extremamente triste por eles e escreveu ao pai uma carta dando os pêsames e dizendo que gostaria de lhe dar um abraço.
mas não sabia se seria apropriado. Junto com a carta, incluiu uma gardênia, em memória do filho dele. Uma semana depois, o Sr. R. apareceu à nossa porta no Notticott. Entregou a Meg uma nota de agradecimento e lhe deu um abraço apertado. Fiquei muito orgulhoso dela e muito pesaroso com a minha briga com o Sr. R. E mais, fiquei pesaroso com a minha família brigando com a minha esposa.